Oiê, vamos falar de costumes? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder falar mais um pouco da cultura belga e também do choque que a gente tem de ser brasileiro, de mostrar que não conseguir morar aqui, eu vou falar de 5 costumes belgas muito estranhos para qualquer brasileiro, até mesmo brasileiros que não tenham esses costumes, como por exemplo, eu mesmo tenho 2 desses costumes que eu acho muito melhor aqui do que eu achava no Brasil. Mas são apenas costumes para você poder conseguir saber como você pode se inserir melhor e como você pode se adaptar melhor na vida da Bélgica. O que acontece é que quando a gente tem uma perspectiva de quem muda de um país e vai para o outro, tem muita questão de sentir realmente o homesickness, que é a saudade do lar. Porém, o que acontece é que tem muita gente que muda para outro país e quer que as coisas funcionem exatamente como funcionavam no outro país. O que vai acontecer é que muitas vezes isso não rola. Então a gente tem justamente uma frustração com relação aos costumes. Então eu estou trazendo esses costumes não somente para você poder entender a dinâmica de vivência do que os próprios belgas esperam, mas também para que você possa conseguir compreender eles e também até mesmo integrar esses tipos de costumes para a sua própria vida, para que você possa se sentir mais em casa quando você muda para a Bélgica. O primeiro deles, que vai ser dos costumes, que eu acho que pra mim isso quebra muito minhas pernas, é a falta de importância para o almoço. Isso é uma coisa que eu fico muito revoltado. Por quê? Eles têm muito costume de, geralmente, ou trabalhar durante o almoço, ou o almoço ser apenas um sanduíche. É muito difícil realmente que alguém saia para poder almoçar, que nem, por exemplo, a gente tem o costume de arroz, feijão, de uma salada e de justamente ficar por muito tempo almoçando. Geralmente a gente tem algumas situações de alguns trabalhos que deixam justamente 1 hora, 2 horas, mas aqui é muito comum que tenha-se apenas 30 minutos, claro que isso depende de profissão para profissão, mas não é muito costumeiro a questão do almoço. Há realmente um café da manhã que ele é muito reforçado, um almoço que é mais ou menos, mas a janta é o mais importante para o belga, ou se não, depois ir para um café que depois você vai ter. Claro que isso é muito problemático para quem não está acostumado a fazer com que você não tenha um almoço, porém aqui tem uma vantagem. A questão das horas de trabalho que você tem aqui na Bélgica, tanto quanto da escola, não começa tão cedo quanto no Brasil. No Brasil é muito comum que a gente vai começar a trabalhar 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, assim, no mais tardar 8 da manhã, mas aqui é muito comum que as pessoas comecem a trabalhar 9 da manhã, 10 da manhã, e justamente tenham esse horário um pouco mais reduzido de trabalho, porque não tem essa hora do almoço, e volta já para casa entre as 4h30, 5 horas, 5h30. Então, apesar deles não terem esse costume do almoço, as pessoas vão ficar muito felizes de ou tomar um café da manhã com você, um brunch, ou se não, ir jantar com você ou tomar um café depois do serviço. O segundo costume, apesar de eu ser muito introvertido e ter falado justamente que quando eu mudasse de país eu ia ficar mais extrovertido, é que aqui o pessoal é muito fechado e é muito reservado. Não é nem pela questão que a gente tem muito da língua. Os belgas, eles falam inglês com muita facilidade, eles gostam de falar inglês, eles gostam de conversar, porém, eles são muito fechados, eles têm sempre o mesmo grupinho, eles têm muito costume. Aqui acontece muito por quê? Porque a questão da rotina é uma coisa muito importante para o belga. O belga, ele não tem planejamentos de última hora, então ele sempre vai conseguir fazer com que ele tenha uma viagem preparada para daqui 2 meses. Ou se não, ele tem um jantar que ele marcou com uma pessoa há 3 meses atrás. Então, eles são muito organizadinhos. É tanta organização que é muito difícil você conseguir encontrar um belga que não tenha pelo menos ou uma agenda escrita com tudo que ele fez, ou se não, um Google Calendar ou algum tipo de aplicativo de organização perto dele. Então, apesar deles serem um pessoal muito fechado, de eles terem justamente essa questão da organização, você vai ver que para poder trabalhar com eles e se organizar com eles é muito mais fácil. Se você fala para eles, pô, vamos fazer alguma coisa daqui 2 semanas, eles vão fazer, eles vão organizar, eles vão perguntar. É uma maravilha de você poder ter essa organização. Porém, você não pode esperar que sempre eles vão querer conversar ou que de última hora você vai conseguir fazer algo com eles. Para quem é introvertido, isso é uma maravilha. Para quem é extrovertido, pode sentir que eles são muito ríspidos, mas eles também compensam muito isso com a honestidade e também a camaradagem. Os belgas são bem camaradas. O terceiro costume pode ser muita influência que a gente vai ter dos Estados Unidos, que é a questão do viver para trabalhar. Existe muito essa questão que a gente fala, tá até brincando de que a gente é workaholic, que a gente não consegue parar de trabalhar. Porém, é uma coisa muito curiosa que quando você muda para cá, o pessoal é mais de trabalhar para poder viver. Então aqui não somente você tem também a possibilidade de você conseguir tirar o seu mês de férias, que é um direito que as pessoas têm, mas também
tem a questão de que as pessoas respeitam muito a questão de horário aqui. Se você está trabalhando a mais ou fora de horário, sempre vai ter alguém falando para você, não faz isso, espera isso, não trabalha a mais, tira os seus feriados que você tem, porque inclusive aqui na Bélgica é justamente uma questão de punição para as empresas quando as pessoas não retiram os seus dias de folga. Geralmente você vai ter uma possibilidade, você pode olhar sempre no seu contrato, que você vai ter dias de folgas extras além das suas férias. Então, não fica preocupado com essa coisa de que você tem que trabalhar mais de 10 horas. Aqui na Bélgica é muito comum que você tenha um emprego que você vai trabalhar um certo tanto de horário e eles justamente gostam muito de brasileiros porque os brasileiros têm essa perspectiva de se trabalhar bastante, então eles gostam de contratar brasileiros, o brasileiro tem essa forma de trabalhar muito, porém, toma cuidado com essa coisa de você ficar muito focado no trabalho. Aqui, sexta-feira, a partir das 3 horas, todo mundo sai para beber e não tem problema nenhum. Então, tira essa coisa de workaholic quando você vier para cá, porque aqui o pessoal é muito de boa para trabalhar. Quarto é engraçado, porque traz uma perspectiva um pouco diferente de quem mora em país latino, que é a despreocupação com o roubo. O que é isso? Não é incomum que você tenha pessoas que estão em bar ou que estão conversando uma com as outras e deixam o celular em cima da mesa, deixa a carteira em cima da mesa, ou se não até mesmo que tem as jaquetas que as pessoas estão utilizando e estão em um bar e coloca justamente num cabide e sai para poder ficar muito longe do cabide. Não é à toa que aqui tem muito pickpocket, que são as pessoas que são justamente os trombadinhas. Só que aqui é um reflexo da segurança. É muito comum que as cidades aqui não se tenha muito crime. Tanto é que muito do que acontece aqui na Bélgica geralmente está muito mais focado ou em Bruxelas ou em Antuérpia. Muito provavelmente você talvez tenha procurado algum índice de criminalidade. E o que acontece? Só em Antuérpia e só em Bruxelas existem 2 milhões de moradores, 2 milhões de habitantes. Isso significa que de cada 10 belgas que você conhecer, um está em Bruxelas e um está em Antuérpia. Isso é muita gente morando em apenas 2 cidades. Então é 20% da população que mora em apenas duas cidades. Por isso que os índices e a taxa de criminalidade aqui parece tão alta. Porque geralmente está muito mais reservado, muito mais localizado que isso aconteça nessas 2 cidades pelo tanto de gente que tem. E não porque existe mais criminalidade. Mas mesmo em Bruxelas e Antuérpia é muito comum que você não vá ter muitas questões de problemas de você estar morando lá. Mesmo que você tenha a questão do pickpocket, que isso realmente acontece, roubo ser enfrentado não é uma coisa que acontece com tanta frequência. Lógico que existe a questão de que a gente que é brasileiro, a gente já tem as manhas. Então, por exemplo, quando eu vim pra cá e eu trouxe meus 2 celulares e eu expliquei pra eles que um celular é pra quem me assaltar e o outro celular é o meu pessoal, o pessoal ficou muito assustado aqui. Só que a gente tá muito mais seguro do que os belgas, porque os belgas realmente eles não se preocupam, porque aqui é muito seguro de se viver. O quinto costume, apesar de a gente estar muito mais acostumado a fazer isso com quem a gente vá na casa de uma pessoa, é a cultura de se encontrar nos cafés, que são justamente as cafeterias que a gente tem aqui na Bélgica. O mais engraçado é que tem várias coisas que vão se problematizar aqui. Primeira delas, as pessoas aqui da Bélgica são muito reservadas, de fato, e eles não vão convidar você para ir para sua casa. Então, caso você convide um belga para ir para sua casa, ele vai achar isso muito estranho, porque é muito íntimo você fazer isso. Então, não fique chateado se a pessoa não aceitou. Primeiro que você pode fazer é convidar a pessoa para ir para um café, porque isso geralmente é o mais comum aqui. E aí você toma justamente um café, um cappuccino, ou o que acontece que é mais chocante, eles vão pedir cerveja, porque os cafés que tem aqui, eles são mais relacionados com a questão de que é o nome do lugar do que realmente o que vai ter para beber. Então, aqui você não vai justamente encontrar muito bar, você vai encontrar mais os cafés, que são um substituto que tem aqui da Bélgica, e inclusive com cervejas belgas também. Mas aqui é muito mais comum você ter essa cultura do café, que você vai ou de manhãzinho, ou de manhã, mais ou menos umas 8 horas, ou depois do trabalho, para você poder conversar e tirar um papo tanto com as pessoas que você conheceu, do discurso que você está fazendo, ou até mesmo do trabalho. O pessoal fica muito feliz de ir no café. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Claro que existem muitos outros costumes de belgas que eu acho que também podem chocar bastante o brasileiro por ser muito diferente. Como, por exemplo, a questão que a gente tem tanto de se utilizar carro, da questão de cartão de crédito, da questão também que a gente tem até mesmo da escolha de profissões e também da de seguro e de como se conversa com os patrões. Mas eu acho que esses 5 costumes, eles se conectam com uma boa perspectiva para você poder morar aqui. Então eu falei para vocês que tem essa coisa dos prós e dos contras.
Então, eu acho que tem os lados negativos, de fato, porque a gente se choca muito. O brasileiro sem querer, né, é um povo muito receptivo. Eu mesmo, por exemplo, que eu sou muito fechado, eu gosto quando, tipo, eu entro numa loja no Brasil e tem alguém chegando, sorrindo, falando assim, você precisa de alguma ajuda? Mesmo que eu quero falar, não, eu tô vendo, só tô vendo. Aqui, você entrou numa loja, o pessoal nem olha pra sua cara. Se eles te falarem bom dia, você já tá ganhando demais. Porque aqui o pessoal é meio reservado. Às vezes até o pessoal confunde muito com antipático. Mas é uma questão que a gente pode se acostumar porque tem os seus lados positivos. Assim como eu falei, tem a questão do choque de ser brasileiro. Mas aqui isso traz um reflexo de uma vida que ela é um pouco mais agradável pra gente, mesmo que a gente ainda tenha muita cicatriz de como é se viver, como por exemplo, o fato de você poder colocar uma pessoa em cima da mesa e que você vê que todo mundo faz isso porque é normal e você não tem esse perigo, é uma tranquilidade muito forte. Inclusive, você tem alguma outra dúvida de outro costume, alguma outra dúvida sobre a Bélgica, alguma sugestão, uma reclamação? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E claro que toda essa questão de choque cultural, de costumes da Bélgica, pode ser muito confuso, porque não é muito simples quando a gente vai conseguir mudar para um país para poder assimilar tudo isso. Por isso que eu tenho essa playlist que eu gravei alguns vídeos explicando sobre algumas diferenças de choque cultural, que é principalmente a perspectiva de um brasileiro vindo para cá e achando que as coisas funcionam de uma forma. Ou se não, até mesmo, de como que é a vida aqui na Bélgica, como é a organização. Tem muitas coisas que a gente não entende, como por exemplo, a questão de usar cartão de crédito, a questão do lixo, e tem uma outra playlist que é da vida na Bélgica, ou seja, como que você tem diferente dos seus costumes, mas como tem a organização aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!